Aconteceu em uma rua movimentada no centro de Chicago. As pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, vendedores gritavam e, no meio de todo aquele barulho, uma garotinha caminhava com uma estranha rigidez em seus passos, como se estivesse tentando não parecer assustada. Atrás dela, um homem mantinha uma mão em seu ombro, perto demais, controlador demais. E cada vez que ela diminuía o passo, os dedos dele apertavam. Ninguém notou. Ninguém se importou, exceto o homem parado ao lado de um SUV preto cercado por seus guarda-costas. Marco Bellini, o chefe da máfia mais temido da cidade. A garotinha o viu. Seus olhos se encontraram por um segundo, e naquele único segundo ela levantou a mão e fez um sinal silencioso. Um sinal que Marco reconheceu instantaneamente. O mesmo gesto de pedido de socorro que as vítimas são ensinadas a usar quando estão sendo levadas por alguém que não conhecem. O guarda-costas franziu a testa. Marco congelou, porque uma menina tão jovem não faz esse sinal por acidente. E o homem que a segurava não era o pai dela. Ele nem estava fingindo ser. Fique comigo até o final, porque o que Marco descobriu sobre aquela garotinha e por que ela escolheu a ele, entre todas as pessoas, chocou a todos os envolvidos. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, clicar em inscrever-se e comentar de onde você está assistindo. Agora vamos nessa. Marco Bellini construiu seu império lendo as pessoas. Em seu mundo, perder um único detalhe podia significar a diferença entre ir para casa a pé ou acabar em uma fundação de concreto em algum lugar no fundo do Lago Michigan. Ele passou 30 anos aperfeiçoando a arte da observação, observando a linguagem corporal, captando mentiras antes que elas se formassem totalmente nos lábios das pessoas. Mas nada o havia preparado para este momento. A menina não devia ter mais de 8 anos. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado e ela usava um vestido amarelo brilhante que deveria tê-la deixado com uma aparência alegre. Em vez disso, ela parecia uma flor murchando em tempo real. Seus ombros estavam curvados para frente, seus olhos corriam nervosamente de rosto em rosto na multidão, e ela continuava tentando diminuir o passo, embora o homem atrás dela a empurrasse para frente implacavelmente. O guarda-costas de Marco, Vincent, notou que seu chefe havia parado de se mover. A conversa sobre o próximo carregamento morreu no meio da frase, enquanto Vincent seguia o olhar de Marco para o estranho par caminhando pela multidão. O que chamou sua atenção, chefe? Marco não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no rosto da menina, estudando cada microexpressão. Ela estava apavorada, mas também era calculista, inteligente. Inteligente demais para o seu próprio bem, talvez. Foi quando ela fez isso de novo. O sinal era sutil, quase invisível para quem não soubesse o que procurar. Sua mão direita subiu perto do peito, a palma voltada para fora como se estivesse ajustando o vestido. Então seu polegar se dobrou para dentro contra a palma e seus 4 dedos se fecharam sobre ele, prendendo o polegar completamente. Ela segurou por exatamente 3 segundos antes de deixar a mão cair de volta ao lado do corpo. O sangue de Marco virou água gelada em suas veias. Ele já tinha visto aquele sinal antes, mas nunca vindo de uma criança. As autoridades vinham ensinando isso a vítimas em potencial há anos. Uma maneira silenciosa de comunicar perigo quando falar não era seguro. O fato de essa garotinha saber disso significava que alguém a tinha ensinado bem. O fato de ela estar usando significava que ela estava em sérios problemas. O homem caminhando atrás dela parecia completamente comum. Altura média, cabelo castanho, vestindo uma jaqueta azul marinho e jeans. Ele poderia ser o tio de qualquer um, o vizinho de qualquer um, o colega de trabalho de qualquer um. Mas Marco passara décadas aprendendo a ver além das superfícies, e o que ele viu por baixo da normalidade cuidadosa desse homem fez seu estômago revirar. O aperto no ombro da menina era firme demais, possessivo demais. Os olhos do homem varriam a multidão constantemente, não como alguém curtindo um passeio pela cidade, mas como alguém vigiando ameaças. Sua outra mão permanecia enterrada fundo no bolso da jaqueta, e Marco podia ver o contorno de algo volumoso pressionado contra o tecido. O mais revelador de tudo era como a garotinha reagia a ele. Ela nunca olhava para o rosto dele, nunca sorria, nunca mostrava qualquer sinal de conforto ou familiaridade. Crianças com seus pais ou guardiões se moviam de forma diferente. Elas conversavam. Apontavam para coisas interessantes, faziam perguntas. Sentiam-se seguras o suficiente para serem curiosas sobre o mundo ao seu redor. Essa menina se movia como uma prisioneira sendo escoltada para sua cela. Marco construiu sua reputação tomando decisões calculadas. Mas algo naquele momento despiu todo o seu planejamento cuidadoso.
Talvez fosse a maneira como os olhos da menina encontraram os dele através da rua lotada, como se ela tivesse de alguma forma sentido que ele era diferente de todos os outros que passavam apressados. Talvez fosse a esperança desesperada que ele vira passar pelo rosto dela quando ela percebeu que ele estava realmente olhando para ela, em vez de olhar através dela como o resto do mundo. Ou talvez fosse porque ela o lembrava de alguém que ele perdera há muito tempo. Vincent estava ficando impaciente, trocando o peso de um pé para o outro e checando o relógio. A reunião a que deveriam comparecer começaria em 20 minutos e a pontualidade de Marco era lendária em sua organização. Chegar atrasado enviava mensagens que Marco nunca pretendia enviar. Chefe, nós realmente precisamos ir. A família Torino não gosta de ficar esperando. Marco levantou um dedo. Um gesto que silenciou Vincent imediatamente e fez os outros guarda-costas entrarem em posição de sentido. No mundo deles, quando Marco Bellini levantava aquele dedo, tudo o mais deixava de importar. A menina e seu captor estavam se movendo mais adiante na rua. Agora, serpenteando por grupos de turistas e empresários indo para casa após o trabalho. Marco podia vê-los claramente de sua posição, mas eles estavam ficando mais difíceis de rastrear à medida que mais pessoas enchiam a calçada durante o horário de pico da noite. Foi quando o homem cometeu seu erro. Ele puxou a garota para um beco entre dois edifícios, um espaço estreito mal largo o suficiente para um único carro. Era o tipo de lugar onde gritos eram engolidos por paredes de tijolos e vidros quebrados, onde aconteciam coisas das quais o mundo exterior nunca ouvia falar. Marco passara tempo suficiente em lugares como aquele para saber exatamente para que serviam. A decisão se formou em sua mente antes que ele a tomasse conscientemente. Ele se virou para Vincent e falou no tom que comandava respeito e obediência há 3 décadas. Mudança de planos. Siga-me. Fiquem 6 metros atrás. E não interfiram a menos que eu mande. As sobrancelhas de Vincent se ergueram. Chefe, e a reunião? A reunião pode esperar. Isso não. Marco começou a caminhar em direção ao beco, seus caros sapatos italianos estalando contra o pavimento a cada passo medido. Atrás dele, podia ouvir Vincent murmurando instruções para os outros guarda-costas, o som de travas de segurança sendo destravadas, o farfalhar de jaquetas sendo ajustadas para facilitar o acesso a armas escondidas. Mas a atenção de Marco estava focada inteiramente na abertura estreita entre os edifícios onde uma garotinha de vestido amarelo tinha acabado de desaparecer com um homem que definitivamente não a estava levando para casa, para seus pais. O beco era mais escuro que a rua, sombras se estendendo longas e profundas entre as paredes imponentes de cada lado. Marco podia ouvir vozes ecoando nos tijolos, uma aguda e assustada, uma grave e ameaçadora. Ele não conseguia distinguir as palavras ainda. Mas os tons lhe diziam tudo o que ele precisava saber. Ele estava ficando sem tempo. Enquanto Marco se aproximava da entrada do beco, podia vê-los a cerca de 15 metros adentro, perto de uma caçamba de lixo que cheirava a comida podre e algo pior. O homem havia se posicionado entre a menina e a rua, cortando sua rota de fuga. Sua mão não estava mais no ombro dela. Em vez disso, ele estava enfiando a mão no bolso da jaqueta, o mesmo bolso que Marco notara antes. A menina estava pressionada contra a parede de tijolos, seu vestido amarelo brilhante contra a superfície encardida. Mesmo a essa distância, Marco podia ver que ela estava chorando, mas não estava fazendo nenhum som. Garota esperta. Ela sabia que gritar só pioraria as coisas. Foi quando Marco entrou no beco e limpou a garganta. O som ecoou pelo espaço estreito como um tiro. Tanto o homem quanto a menina se viraram, seus rostos mostrando emoções completamente diferentes. Os olhos da menina se encheram de uma esperança desesperada. O rosto do homem se contorceu de raiva e algo muito mais perigoso. Com licença, disse Marco, sua voz carregando o tipo de autoridade tranquila que fazia criminosos experientes suarem frio. Acho que vocês podem estar perdidos. A mão do homem congelou a meio caminho de sair do bolso da jaqueta. Ele era inteligente o suficiente para reconhecer o perigo quando ele caminhava em sua direção e se apresentava. E tudo em Marco Bellini gritava perigo. O terno caro que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. A postura confiante de alguém que nunca recuou de nada em sua vida. A maneira como ele ficou perfeitamente imóvel enquanto de alguma forma conseguia preencher todo o beco com sua presença. Mas eram os olhos de Marco que realmente transmitiam a mensagem. Eram o tipo de olhos que tinham visto coisas que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. Feito coisas que dariam pesadelos a pessoas normais. E agora eles estavam focados com intensidade de laser no homem que arrastara uma criança aterrorizada para um beco escuro. Desculpe, gaguejou o homem, tentando forçar sua voz a soar normal. Esta é minha filha.
Estávamos apenas pegando um atalho para casa. Marco deu um passo mais perto, e aquele único passo pareceu baixar a temperatura no beco em 10 graus. Sua filha, ele repetiu como se estivesse provando as palavras e achando-as amargas. Isso é interessante. A garota se pressionou com mais força contra a parede de tijolos, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Marco. Ela podia sentir a mudança de poder. Podia sentir que algo havia mudado a seu favor, mas ainda estava com muito medo para se mover ou falar. O que há de interessante nisso? O homem perguntou. E agora sua voz estava ficando defensiva. Suas mãos começaram a se mover em direção ao bolso da jaqueta novamente. Um movimento que não passou despercebido. O sorriso de Marco era mais frio que um inverno em Chicago. O que é interessante é que sua filha acabou de passar os últimos 10 minutos tentando chamar a atenção de alguém fazendo sinais de socorro. Sinais de socorro profissionais. Do tipo que ensinam crianças a usar quando estão sendo levadas por estranhos. O rosto do homem ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. Sua boca abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Atrás de Marco, passos ecoaram nas paredes do beco enquanto Vincent e os outros guarda-costas tomavam suas posições, bloqueando qualquer possível rota de fuga. Agora Marco deu outro passo à frente, e desta vez o homem realmente recuou até bater na parede oposta. Sabe o que mais é interessante? Marco continuou, sua voz nunca subindo acima de um nível de conversa. Sua filha não olha para você como filhas olham para seus pais. Ela não fica perto de você como se sentisse segura. E ela está chorando, mas não o tipo de choro que crianças fazem quando estão fazendo birra. O tipo de choro que fazem quando estão aterrorizadas. A menina encontrou sua voz então, pequena e trêmula, mas determinada. Ele não é meu pai, ela sussurrou. Meu pai de verdade está no exército. Este homem me tirou do parque onde eu estava brincando. As palavras atingiram o beco como uma bomba explodindo. A expressão de Marco não mudou, mas algo mudou em sua postura. Algo que fez até seus próprios guarda-costas darem um passo inconsciente para trás. O homem que tentava se misturar à parede de tijolos começou a tremer visivelmente. Qual é o seu nome, querida? Marco perguntou à menina, sua voz suavizando completamente. Emma, disse ela. E então acrescentou com o tipo de precisão que apenas crianças assustadas possuem. Emma Rodrigues. Tenho 8 anos e moro na rua Maple, 247, com minha mãe e minha avó. Este homem disse que sabia onde meu papai estava e que podia me levar para vê-lo. Marco assentiu lentamente, arquivando cada detalhe. O homem contra a parede tentou falar, mas Marco levantou aquele dedo novamente, aquele que comandava silêncio absoluto. Emma, disse Marco mantendo os olhos na menina. Preciso que você venha até aqui e fique atrás de mim. Você pode fazer isso? Ela assentiu e se afastou da parede, movendo-se cuidadosamente ao redor do homem que a trouxera ali. Quando ela passou por ele, ele fez um movimento súbito para agarrar o braço dela, mas Marco se moveu mais rápido do que deveria ser possível para um homem do seu tamanho. Sua mão disparou e agarrou o pulso do homem em um aperto que fez os ossos estalarem. Não, disse Marco calmamente. Nem pense nisso. O rosto do homem se contorceu de dor, mas ele não ousou tentar se soltar. Marco sustentou seu olhar por um longo momento, comunicando coisas que não precisavam de palavras. Depois soltou o aperto. A mão do homem caiu ao lado do corpo, inútil e latejando. Emma correu para trás de Marco e se pressionou contra suas costas, suas pequenas mãos agarrando a jaqueta dele. Pela primeira vez desde que ele a vira na rua, ela parecia que poderia realmente estar segura. Agora então, disse Marco, voltando toda a sua atenção para o homem que ainda tentava desaparecer no tijolo sólido. Vamos falar sobre o que acontece a seguir. A boca do homem se moveu, mas nenhum som saiu. O suor escorria pelo rosto dele, apesar do ar frio no beco, e seus olhos continuavam correndo em direção à saída do beco, onde Vincent estava parado como uma parede bem vestida. Você tem exatamente 30 segundos para me dizer quem você é, para quem trabalha e por que achou que levar essa criança era uma ideia inteligente. Marco checou o relógio com precisão teatral. E sugiro que use esses 30 segundos com sabedoria, porque depois disso, minha paciência acaba. E confie em mim quando digo que você não quer ver o que acontece quando minha paciência acaba. O homem abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Finalmente, as palavras começaram a sair em uma torrente desesperada. Meu nome é Cal Morrison. Eu não trabalho para ninguém, eu juro. Eu estava apenas e eu pensei... Quero dizer, ela estava sozinha no parque e eu pensei que talvez... A expressão de Marco o parou no meio da frase. 20 segundos, disse Marco.
O rosto de Carl Morrison desmoronou. Eu ia levá-la para um lugar seguro, disse ele. E nem ele parecia acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. Eu não ia machucá-la. Eu tenho observado ela há semanas e ela é tão bonita e eu pensei que talvez se eu pudesse apenas... 10 segundos, Marco interrompeu, e sua voz caiu para pouco acima de um sussurro. As palavras que vieram a seguir mudariam tudo o que Emma pensava saber sobre o mundo, sobre a diferença entre pessoas boas e más, e sobre por que às vezes a pessoa mais perigosa na sala também pode ser a única disposta a protegê-la. Carl Morrison olhou diretamente para Marco Bellini e cometeu o maior erro de sua muito curta vida restante. Ele olhou Marco nos olhos e disse as palavras que selaram seu destino. Você não pode me tocar. Eu sei quem você é, Marco Bellini, e sei que você não vai arriscar o calor que vem conferir um homem inocente em plena luz do dia. O FBI tem observado cada movimento seu há meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os sons distantes do tráfego pareceram desaparecer enquanto Marco processava o que acabara de ouvir. Atrás dele, o aperto de Emma em sua jaqueta aumentou, seu pequeno corpo tremendo contra as costas dele. Vincent se mexeu desconfortavelmente na entrada do beco. Em todos os seus anos trabalhando para Marco, ele nunca tinha visto ninguém estúpido o suficiente para ameaçar o chefe enquanto estava em um beco escuro sem ter para onde correr. Era como assistir alguém jogar roleta russa com uma arma totalmente carregada. A risada de Marco foi suave, quase gentil, mas fez cada pelo dos braços de Carl Morrison se arrepiar. Você acha que o FBI se importa com homens que sequestram crianças em parquinhos? Disse ele, dando mais um passo à frente. Você acha que eles vão derramar uma única lágrima por alguém que arrasta meninas de 8 anos para becos escuros? A bravata de Carl desmoronou como papel molhado. Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. A realidade de sua situação estava finalmente sendo absorvida. Ele não estava lidando com algum bandido de rua que poderia ser intimidado por ameaças sobre investigações federais. Ele estava enfrentando Marco Bellini, um homem cuja reputação fora construída fazendo problemas desaparecerem permanentemente. Deixe-me explicar uma coisa para você, Carl Morrison, continuou Marco, sua voz nunca subindo acima de um tom de conversa. O FBI pode estar me vigiando, mas eles não estão vigiando este beco agora. Eles não estão vigiando você. E quando um predador de crianças desaparece nesta cidade, ninguém faz muitas perguntas sobre para onde ele foi. A voz de Emma veio de trás de Marco, mal acima de um sussurro. Ele vai me machucar mais? A pergunta atingiu Marco como um golpe físico. Ali estava aquela garotinha corajosa que conseguiu sinalizar por ajuda, que encontrou coragem para dizer a verdade sobre o que estava acontecendo com ela. E ela ainda estava com medo, ainda preocupada que de alguma forma o pesadelo não tivesse acabado. Não, querida, disse Marco sem se virar, seus olhos nunca deixando o rosto aterrorizado de Carl. Ele nunca mais vai machucar você ou qualquer outra criança. Nunca mais. Eu te prometo isso. Carl deve ter ouvido algo no tom de Marco que o convenceu de que seus 30 segundos tinham acabado. Ele fez um movimento desesperado em direção à saída do beco, tentando passar por Vincent e escapar para a rua lotada. Foi uma tentativa patética, alimentada pelo pânico e pelo tipo de desespero que surge quando alguém finalmente percebe que está preso sem saída. Vincent o pegou facilmente, uma mão enorme agarrando o ombro de Carl e girando-o como se ele não pesasse nada. Carl cambaleou para trás, batendo na parede de tijolos com força suficiente para raspar a pele das palmas das mãos. Foi quando Marco tomou uma decisão que assombraria os pesadelos de Carl Morrison pelo resto de sua muito curta vida. Emma, disse Marco gentilmente, preciso que você caminhe até meu amigo Vincent. Ele é o homem grande perto da rua. Ele vai te levar para um lugar seguro enquanto eu termino de falar com o Carl aqui. Emma olhou para Marco com olhos que continham sabedoria demais para uma criança de 8 anos. Você vai machucá-lo, não vai? Disse ela. Não foi uma pergunta. Marco se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela, a jaqueta de seu terno caro amontoando-se em volta dos joelhos. Às vezes, disse ele cuidadosamente, os adultos têm que garantir que pessoas más não possam mais machucar crianças. Você entende o que estou te dizendo? Ela assentiu solenemente. Meu papai me explicou isso antes de ir para o exército. Ele disse, às vezes os soldados têm que fazer coisas difíceis para proteger pessoas que não podem se proteger. Marco sentiu algo apertar em seu peito. Seu pai parece um homem inteligente, disse ele. E ele ficaria muito orgulhoso de quão corajosa você foi hoje. Emma enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel amassado. Era uma fotografia gasta e vincada de ter sido manuseada muitas vezes.
Ela a estendeu para Marco com as mãos trêmulas. A foto mostrava um jovem em uniforme militar, com o braço em volta de uma mulher que parecia exatamente uma versão mais velha de Emma. Ambos estavam sorrindo. O tipo de felicidade genuína que só vem de pessoas que realmente se amam. Esse é meu papai, disse Emma. Sargento Miguel Rodrigues. Ele está em missão em algum lugar no Afeganistão agora, mas vem para casa no Natal. Minha mãe diz que ele está lutando contra os bandidos para que crianças como eu possam estar seguras. Marco pegou a fotografia e a estudou por um longo momento. Miguel Rodrigues tinha olhos gentis e um maxilar forte. O rosto de alguém que dedicou sua vida a proteger os outros. A mulher ao lado dele, mãe de Emma, tinha o mesmo olhar inteligente da filha. Qual é o nome da sua mãe, Emma? Maria Rodrigues. Ela trabalha no hospital do centro. Ela deveria me buscar no parque, mas teve que trabalhar até tarde porque alguém se machucou muito feio e precisavam dela para ajudar a salvá-lo. Marco devolveu a fotografia a Emma, sua mente já trabalhando nas implicações. Um soldado em missão. Uma enfermeira fazendo hora extra para salvar vidas, e a filha deixada sozinha em um parque onde predadores como Carl Morrison poderiam localizá-la e segui-la. Vincent, Marco chamou, sua voz ecoando claramente pelo beco. Leve Emma para o carro. Ligue para a doutora Patrícia Santos no Chicago General e diga que precisamos que ela venha ao escritório imediatamente. Diga a ela que é sobre a família do Sargento Rodrigues e que é urgente, mas não médico. Os olhos de Emma se arregalaram. Você conhece a doutora Santos? Ela perguntou. Marco sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele mostrara desde que toda essa situação começara. A doutora Santos fez o seu parto quando você nasceu, querida. Ela é amiga da minha família há muito tempo. Ela vai garantir que você chegue segura em casa para sua mãe. Enquanto Vincent guiava Emma gentilmente em direção à rua, ela se virou mais uma vez. Senhor Marco, disse ela, usando o título com o tipo de respeito natural que as crianças mostram aos adultos em quem confiam instintivamente. Sim, Emma. Obrigada por ver meu sinal. Eu estava com tanto medo de que ninguém entendesse o que significava. Você fez tudo exatamente certo. Marco disse a ela. Você se lembrou do que fazer. Você se manteve corajosa e confiou na pessoa certa para te ajudar. Seus pais vão ficar muito orgulhosos quando ouvirem essa história. Emma assentiu e se afastou com Vincent, seu vestido amarelo desaparecendo na esquina enquanto eles seguiam para a segurança do carro de Marco e o mundo além daquele beco escuro. Agora Marco estava sozinho com Carl Morrison e a temperatura no espaço estreito parecia cair mais 20 graus. Carl tinha se pressionado com tanta força contra essa parede de tijolos que a superfície áspera estava deixando marcas em sua jaqueta. Seus olhos corriam freneticamente entre Marco e a saída do beco, calculando distâncias e probabilidades que até ele sabia serem inúteis. Por favor, ele sussurrou, sua voz falhando como a de um adolescente. Eu nunca a machuquei de verdade. Eu nunca a toquei inapropriadamente. Eu só ia ficar com ela por um tempo, talvez tirar algumas fotos. Eu não ia fazer nada realmente ruim. A expressão de Marco não mudou, mas algo em seus olhos ficou completamente frio. Sabe o que eu acho interessante sobre o que você acabou de dizer, Carl? Carl balançou a cabeça freneticamente. Você disse que não ia fazer nada realmente ruim, o que significa que estava planejando fazer alguma coisa. Algo que você considera não realmente ruim, mas que aterrorizaria uma menina de 8 anos cujo pai está lutando no exterior para mantê-la segura. Eu não quis dizer isso, gaguejou Carl. Eu só quis dizer que não ia matá-la nem nada assim. Eu não sou um monstro. Marco deu um passo mais perto e Carl realmente choramingou. Deixe-me dizer o que eu acho que você é, Carl Morrison. Eu acho que você é o tipo de homem que observa crianças brincando em parques e as segue quando estão sozinhas. Eu acho que você é o tipo de homem que tem uma coleção de fotos escondida em algum lugar do seu apartamento que faria pessoas decentes vomitarem. E eu acho que você é o tipo de homem que diz a si mesmo que não está realmente machucando ninguém, porque ainda não cruzou aquela linha final. Cada palavra atingiu Carl como um golpe físico, porque cada palavra era verdade. Seu rosto ficou branco, depois cinza ao perceber que Marco Bellini conseguia ver através de todas as suas autojustificativas e desculpas até o núcleo podre por baixo. Mas aqui está o que mais eu acho, continuou Marco, sua voz caindo para pouco acima de um sussurro. Acho que você está planejando cruzar essa linha há muito tempo. Acho que Emma Rodrigues seria a sua primeira, mas definitivamente não a sua última. E acho que a única razão pela qual você não fez isso antes é porque nunca encontrou a oportunidade certa. As pernas de Carl cederam e ele escorregou pela parede de tijolos até estar sentado no chão sujo do beco. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora.
Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de autopiedade, do tipo que predadores derramam quando finalmente são pegos. Por favor, não me mate, ele soluçou. Eu tenho mãe. Eu tenho irmã. Elas não sabem sobre nada disso. Elas acham que sou uma boa pessoa. Marco o estudou por um longo momento. Sua cabeça inclinou ligeiramente para um lado, como se estivesse considerando algo. Então ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou o celular. Os olhos de Carl se arregalaram. Ele esperava violência, esperava ameaças, esperava o tipo de fim brutal que homens como Marco Bellini eram famosos por entregar. Ele não esperava um telefonema. Marco discou um número e esperou alguém atender. Detetive Morrison, disse ele quando a chamada conectou. Aqui é Marco Bellini. Eu tenho algo que pertence a você. Houve uma pausa. Então Marco continuou. Estou no beco entre a Quinta e a Madison, cerca de 45 metros para dentro da rua. Tem um homem aqui chamado Carl Morrison que acabou de tentar sequestrar uma menina de 8 anos chamada Emma Rodrigues. A criança está segura e foi devolvida à supervisão médica. Mas acho que você vai querer ter uma conversa muito longa com o Sr. Morrison sobre seus hobbies e interesses. A boca de Carl caiu aberta. Marco estava chamando a polícia para si mesmo enquanto estava em um beco com um homem que ele poderia ter feito desaparecer sem que ninguém jamais fizesse perguntas. Outra pausa. Então Marco sorriu sombriamente. Não, detetive. Ele está ileso e consciente, embora eu suspeite que essa condição possa mudar rapidamente assim que ele chegar à carceragem e os outros detentos descobrirem o que ele estava planejando fazer com a filha de um soldado. Marco encerrou a chamada e guardou o telefone no bolso. Então ele se ajoelhou na frente de Carl, ficando na altura dos olhos do homem quebrado sentado na sujeira. Você quer saber por que não vou te matar, Carl Morrison? Disse Marco calmamente. Carl assentiu freneticamente. Porque a morte seria fácil demais para você. Porque Emma Rodrigues merece ver a justiça sendo feita da maneira certa, através de tribunais, juízes e jurados. Porque o pai dela está no exterior lutando pela ideia de que pessoas civilizadas resolvem problemas através da lei e da ordem, não através da violência em becos escuros. Marco levantou-se e limpou um grão de poeira invisível de sua jaqueta. Mas principalmente, continuou ele, porque eu quero que você passe os próximos 25 anos em uma prisão de segurança máxima pensando no que quase aconteceu com aquela garotinha. Quero que você acorde todas as manhãs sabendo que todos os outros detentos sabem exatamente por que você está lá. E quero que você vá dormir todas as noites imaginando se amanhã é o dia em que alguém decide que predadores de crianças não merecem continuar respirando. O som das sirenes estava ficando mais próximo agora, ecoando nos edifícios e ricocheteando pelo beco estreito. Carl Morrison sentou na sujeira e chorou, sabendo que sua vida como ele a conhecia havia acabado. Em cerca de 30 segundos, ele estaria algemado. Em algumas horas, estaria em uma cela. Em alguns meses, estaria começando uma pena de prisão que provavelmente duraria até que ele fosse um homem velho, se vivesse tanto tempo. Marco endireitou a gravata e caminhou em direção à saída do beco, deixando Carl Morrison sozinho com seus pensamentos, suas lágrimas e as sirenes que se aproximavam para levá-lo para longe do mundo livre para sempre. Ao chegar à rua, Marco pôde ver Vincent parado ao lado do SUV preto com Emma Rodrigues. Ela estava sentada no banco de trás falando animadamente no telefone de Vincent com alguém que provavelmente era sua mãe. Seu vestido amarelo ainda estava brilhante sob a luz do sol da tarde, e ela estava sorrindo pela primeira vez desde que Marco a vira. A doutora Patrícia Santos estava encostando seu próprio carro. Uma mulher na casa dos 50 anos com cabelos prateados e o tipo de presença competente que fazia as pessoas se sentirem seguras apenas por estarem perto dela. Ela fizera o parto de centenas de bebês durante sua carreira, incluindo Emma Rodrigues há 8 anos, e Marco sabia que ela garantiria que a garotinha chegasse em segurança à casa da mãe. Vincent se aproximou de Marco enquanto os carros da polícia entravam na rua, suas luzes piscando, mas suas sirenes agora silenciosas. Chefe, disse Vincent calmamente, isso foi a coisa mais inteligente que você já fez ou a mais perigosa. Marco observou enquanto o detetive Morrison saía da primeira viatura. Um homem alto com têmporas grisalhas que trabalhava nas ruas de Chicago há 20 anos. Ele era honesto, o que era raro. Ele era competente, o que era mais raro ainda. E ele entendia que às vezes o mundo era complicado o suficiente para que pessoas boas tivessem que trabalhar juntas, mesmo quando não deveriam. Talvez as duas coisas, respondeu Marco. Mas aquela garotinha vai para casa hoje à noite. O pai dela vai voltar do Afeganistão para uma filha que está segura e ilesa. E Carl Morrison nunca mais terá a chance de machucar outra criança.
Vincent assentiu lentamente. A matemática fazia sentido, mesmo que os métodos fossem não convencionais. Enquanto o detetive Morrison se aproximava, Marco pôde ver Emma Rodrigues acenando para ele do banco de trás do carro da doutora Santos. Ela estava segurando aquela foto gasta de seu pai, mostrando-a à médica com evidente orgulho. Sr. Bellini, disse o detetive Morrison ao alcançá-los. Esta vai ser uma conversa muito longa ou muito curta. Marco sorriu e estendeu a mão para um aperto de mão. Isso depende inteiramente de se você acha que a justiça foi feita hoje, detetive. Os dois homens apertaram as mãos, enquanto atrás deles outros policiais tiravam Carl Morrison do beco algemado. Ele ainda estava chorando, ainda implorando, ainda tentando convencer qualquer um que ouvisse de que ele não era realmente uma pessoa má. Ninguém estava ouvindo. 6 meses depois, Emma Rodrigues estava em um palco em sua escola primária, falando para um auditório cheio de pais e crianças sobre o sinal de resgate que salvou sua vida. Seu pai, o sargento Miguel Rodrigues, estava sentado na primeira fila com seu uniforme de gala de volta à casa em segurança da missão. Ao lado dele, sua mãe, Maria, enxugava lágrimas de orgulho enquanto Emma demonstrava o simples gesto de mão que mudara tudo. Marco Bellini assistia do fundo da sala, vestindo um terno escuro simples em vez de seu traje caro habitual. Ele mantivera sua promessa de manter contato discretamente, garantindo que a família Rodrigues nunca passasse necessidade de nada, enquanto Miguel,